Cumprimento o economista, membro da coordenação da Associação Brasileira de Economistas pela Democracia do Rio de Janeiro, ABED-RJ, e assessor da Rede Brasileira pela Integração dos Povos, a REBRIP, Adhemar Mineiro. Adhemar Mineiro, bom dia. Bom dia, Anderson. Bom dia ao pessoal que nos acompanha. Adhemar, quero agradecer muito a tua presença aqui, tua paciência, já está bastante atrasado aqui para bater esse papo importante sobre os temas relacionados à economia. A economia aqui no país tem se tornado aí talvez o calcanhar de Aquiles desse governo, do governo do presidente Lula, nesse embate, em especial com o andar de cima, pelo menos nos discursos, né, Adhemar, nesses discursos aí do Lula e do Fernando Haddad. Na semana passada, a equipe econômica emitiu uma medida provisória e também um decreto para substituir aquele aumento do imposto sobre operações financeiras contestado pelo Congresso Nacional e que tem as seguintes medidas, basicamente. Um aumento da tributação sobre as bets, aumento da tributação sobre fintechs, empresas de tecnologia que prestam serviços financeiros, são aí os bancos digitais, enfim. Um aumento da tributação sobre títulos públicos incentivados, os LCIs e o LCAs também. Aumento da tributação dos juros sobre o capital próprio, uma fórmula usada pelas empresas para distribuir lucros, algo similar aos dividendos, e também mudanças na cobrança do imposto de renda sobre os investimentos. O Congresso Nacional rejeita essas medidas, viu, Adhemar, e ameaça não votar a medida provisória, deixando-a caducar depois de 120 dias dela, de sua validade. Além disso, hoje, a Câmara dos Deputados deve votar a urgência para derrubar o decreto presidencial que estabeleceu uma parte dessas iniciativas. Adhemar Mineiro, como é que você avalia essa disputa, essa medida provisória, o decreto, enfim, você acha que o governo vai bem? E outra, essa que eu citei aqui como disputa com o Congresso, é mesmo uma disputa ou é só jogo de cena, como muitos dizem? Olha, Anderson, na verdade você tem uma disputa nesse momento, né? Porque e ela já tem a ver com uma certa antecipação da eleição do ano que vem. Inclusive, um dos deputados na discussão foi muito claro, dizendo: não vamos colocar dinheiro na mão do governo para ele fazer vale gás, para ele fazer bolsa para estudante, etc, 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 porque isso é jogar contra nós nas eleições, né? Então, tem uma componente aí que é uma componente de disputa efetiva, né? E aí eu acho que é muito interessante as pessoas perceberem, não é? Porque muitas vezes, a maioria das vezes, e a própria imprensa faz isso, a grande imprensa, se discute o orçamento como se fosse uma coisa absolutamente técnica, né? Então, o orçamento, o resultado do orçamento, etc., é tudo discutido como se fosse uma tecnicalidade. O orçamento está longe de ser uma tecnicalidade, né? O orçamento ele é onde se define, né, quem vai pagar e quem vai receber os recursos, né, administrados pelo governo federal, né? Quem vai aportar recursos e quem vai receber os recursos. Por isso o orçamento é tão importante e por isso ele é tão disputado, né? Então, essa é a primeira coisa que as pessoas devem prestar atenção. Tanto que o orçamento, a comissão de orçamento, é uma comissão que trabalha o tempo todo. E é uma das comissões permanentes do Congresso, aliás, de qualquer casa legislativa, né? Porque ela está sempre, ao mesmo tempo, avaliando, né, o orçamento do ano anterior, né, que ela tem que aprovar, né? Então, em última instância, quem aprova, né, quem dá o sinal verde da execução orçamentária do ano anterior é a comissão de orçamento, que faz um parecer e esse parecer vai ser discutido pelo plenário, né? Ela está acompanhando a execução orçamentária do ano em curso, que é o que estão fazendo agora, né, com essas medidas aí sobre arrecadação, da onde arrecada, etc. E ela prepara o orçamento do ano seguinte, né? Então, toda a casa legislativa, seja no nível federal, estadual ou municipal, tem uma comissão de orçamento que é permanente, que faz essa discussão o tempo todo. E o que fica claro é que essa discussão é uma discussão fundamentalmente política, que é o que a gente está vendo agora, né? E o que coloca o governo numa situação complicada, porque, de um lado, digamos, ele
quer negociar politicamente uma base majoritária no Congresso. Para isso, ele precisa de setores do chamado centrão. Por outro lado, do ponto de vista econômico, esse centrão é profundamente conservador e, nesse momento, está dizendo que não quer aprovar nenhuma medida que represente gastos para o governo. Isso também, se a gente olhar bem, é uma hipocrisia. Não? Por quê? Porque esses setores são os mesmos que sistematicamente têm aprovado aí os subsídios, né? Isenções fiscais para o setor produtivo que chegam a mais de 400 bilhões de reais. Né? Então, são os mesmos setores que aprovam emendas parlamentares de mais de 40 bilhões de reais. Né? Então, esse argumento, não queremos aumentar o gasto do governo, é um argumento falacioso. Esses setores são setores que aumentam o gasto público. A questão é, aumentam para quem? Né? Existem dois setores que determinam, né, esses gastos do governo. Um é o Congresso, todo orçamento é discutido no Congresso. Né? Então, um grande ator, né, que determina gastos públicos é o Congresso Nacional. Né? E o outro, que não é o Congresso Nacional, é o Banco Central. Né? Cada vez que o Banco Central mexe na taxa de juros, ele, na verdade, está aumentando o gasto público, né? Porque o governo tem que se virar aí para pagar as remunerações de quem detém títulos públicos. Né? Então, existem dois determinadores, né? Dois definidores de gasto público. De um lado, o Banco Central, né? E aí a gente sabe, se o Banco Central reduzisse a taxa de juros, o governo economizaria muito. Né? E o outro é o Congresso Nacional. Né? Uhum. São os que determinam os gastos. O governo não pode gastar nada que não seja aprovado pelo Congresso Nacional. Tudo que o Executivo tem para gastar é o que foi aprovado pelo Congresso Nacional. Então, o Executivo, ele não determina gastos. Quem determina gastos é o Congresso Nacional, de um lado, e, autonomamente, o Banco Central. Desses dois elementos, supostamente, aquele sobre o qual o Executivo autonomamente teria alguma ingerência, né, seria o Banco Central, porque a essa altura do campeonato, esse ano, já a maioria dos diretores do Banco Central, inclusive o presidente do Banco Central, foram indicados pelo novo governo. Essa não era a situação que prevalecia até o final do ano passado, mas é a situação que prevalece hoje. Mas a gente vê que o Banco Central, mesmo indicado por esse novo governo, vem determinando subidas da taxa de juros que representam gastos enormes para o governo e um repasse aí aos detentores de títulos da dívida pública. O outro lado é o Congresso. Aí o Congresso também vem trabalhando com isso. Ele não quer garantir, na verdade, ele quer, nessa discussão, cortar gastos sociais. Ele quer impor ao governo federal cortes expressivos do gasto social que até agora foram desviados. Não é? Uhum. Então, a alteração aí nos benefícios de prestação continuada, a desvinculação do salário mínimo dos aumentos da Previdência Social, nos aumentos das aposentadorias, né? A redução de gastos em educação, né? A não obrigatoriedade em gastos com saúde e educação. Né? Então é isso que o Congresso quer discutir, medidas estruturais onde se possa cortar mais gastos e transferir isso a quem interessa ao Congresso transferir esses recursos, especialmente a maioria do Congresso, que é o Centrão. Né? Mas todas essas propostas, o Ademar, que você citou aqui para a gente, relativas ao BPC, a limitar ali o aumento do salário mínimo ao arcabouço fiscal, essa situação envolvendo o piso de saúde e educação, são iniciativas da equipe econômica do governo. Na verdade, é o Fernando Haddad que propôs isso ao Congresso Nacional. Para falar a verdade, não é nem interesse do Congresso essa questão envolvendo os pisos da saúde e da educação, porque limitando esses pisos, são menos recursos que os parlamentares vão ter para investir nos seus currais eleitorais. A grande verdade é essa, a redução de recursos para a educação e para a saúde no país com a retirada dos pisos constitucionais, isso vai afetar diretamente os parlamentares aí que tentam reproduzir
os seus mandatos. Eu ia trazer essa questão, inclusive. Por isso que eu citei a questão do jogo de cena, Ademar, porque parece que o governo quer, especialmente nessa situação envolvendo o IOF, sabendo que o Congresso ia negar essas medidas aí, essas propostas do governo de aumento de impostos, enfim, para as fintechs, para as bets, o governo, o Haddad já tinha no cálculo que isso seria negado pelo Congresso Nacional, como deve ser feito ao longo dos próximos dias. E, ao que parece, o Haddad quer jogar o ônus desses cortes para o Congresso Nacional. A grande questão é essa, não, Ademar? Eu acho que se a gente tem ou não um jogo de cena, eu acho que vai ser sempre muito difícil de definir, porque essa é a habilidade dos políticos. O que eu acho que é fundamental é que a gente perceba aí que tem uma disputa, né, que os economistas costumam chamar de pugna distributiva, disputa distributiva, que está em curso. E, evidentemente, isso afeta, inclusive, a distribuição de renda no país. Ou seja, cada vez que você determina que os impostos têm que ser pagos pelos mais pobres, então, por exemplo, está em discussão aí a proposta do governo de isentar quem ganha até R$ 5.000. Né? Para isso, você tem que criar impostos sobre as rendas mais altas. Então, aí você tem uma disputa. Né? Então, é preciso que, independente se você tem jogo de cena ou não tem jogo de cena, porque isso a gente vai ficar discutindo aqui, talvez sem chegar a nenhuma conclusão, o que é importante aí é que a população coloque pressão sobre o Congresso no sentido de garantir os seus interesses. O que eu acho que está faltando nessa discussão, né, onde você tem razão, a gente tem muito jogo de cena dos vários lados, né, é gente na rua, é pressão. Né, essa pressão em cima do Executivo e em cima do Legislativo para que você, né, não use o orçamento para transferir dinheiro dos mais pobres para os mais ricos, para que o Congresso e o Executivo não funcionem como uma espécie de Robin Hood às avessas, tirando dos pobres para dar para os ricos. Então, essa situação só vai se resolver com pressão popular. Não é? É preciso que as pessoas, as organizações sociais, coloquem isso como uma prioridade na sua disputa e vão para a rua pressionar o Congresso. É fundamental. Quem tem que ser pressionado nesse momento é o Congresso. Não é porque é o Congresso que define isso em última instância. É? Então, o que eu acho que é fundamental é isso, é que as organizações sociais, a população, percebam, se elas deixarem essa disputa, é, acontecer entre pura e simplesmente o Executivo e o Congresso, o que a gente vai ter é isso, é muito jogo de cena, não é muita firula, que, no final das contas, vai resultar na transferência de recursos dos mais pobres para os mais ricos. A população tem que ir para a rua, as organizações sociais têm que chamar a população para ir para a rua, para alterar essa condição. Não é? Sem isso, a gente não vai ter, digamos, esse é um jogo de cartas marcadas. Não é? Vai ter o famoso jogo do culpado, um lado dizendo que o outro é o culpado pela situação, né? Mas no fundo, lá no frigir dos ovos, os mais pobres vão perder. Então, sem gente na rua, sem pressão, é isso que vai acontecer. Então, é isso que eu acho que a gente deve chamar a atenção. E quem define é o Congresso. Então, a pressão tem que ser, nesse momento, sobre o Congresso. Anderson, eu não estou te escutando. Eu estava com o meu áudio fechado, peço desculpas aqui ao Ademar, aos nossos espectadores, mas eu dizia aqui que eu queria tratar de algo que o próprio presidente Lula falou ao longo desses últimos dias. Falou que o Estado brasileiro gasta. Foi na quinta-feira, o Lula reclamou dizendo que o Brasil dá 860 bilhões de reais de isenção fiscal para os ricos que não pagam impostos, um valor que é 4 vezes maior do que o gasto com o Bolsa Família, que é o principal programa social do governo. Abre aspas, nós estamos agora querendo cobrar alguma coisa dos ricos. Mandamos para um projeto para o Congresso Nacional para dizer que quem ganha até R$ 5.000 não pode não pagar imposto de renda nesse país. Para quem ganha até R$ 5.000 não pagar, quem ganha acima de R$ 1 milhão por ano tem que pagar alguma coisa. Fecha aspas, disse petista durante uma apresentação dos avanços do acordo do acordo da Vale do Rio Doce, da antiga Vale do Rio Doce, em Mariana, acordo aí para ressarcimento dos prejuízos que produziu lá diante do rompimento da barragem em Minas Gerais.
Ademar, o Lula, como sempre, faz aqueles discursos distanciados da realidade por conta das ações promovidas pelo próprio governo. A pergunta é a seguinte: por que o Lula segue gastando com os ricos, mantendo essas desonerações fiscais que a gente citou, o fiscalismo nas contas públicas e não com os pobres? Lembrando que esse governo, mais uma vez, reduziu gastos com benefícios sociais ao longo desse mandato, uma iniciativa do próprio Fernando Haddad enviada lá para o Congresso Nacional, tudo para dar conta do arcabouço fiscal, do novo teto de gastos foi criado por essa gestão, mantido por essa gestão, enfim. Por que o Lula mantém essas desonerações fiscais enquanto a população pobre do nosso país só vê cortes dos benefícios nos programas? Porque essas isenções fiscais foram aprovadas pelo Congresso. O governo não tem como ele cortar as isenções, não é? Porque senão ele vai estar desrespeitando o orçamento que foi aprovado e pode, inclusive, sofrer um impedimento por conta disso. Existe um orçamento aprovado que inclui essas isenções. Aliás, esse foi um ponto de discussão, não é? Em vários momentos, não é? E acabou sendo mantido. Não é? Então é por isso que o governo mantém essas isenções, porque eu não sei como votaram os parlamentares ligados ao governo nessa questão, é possível, inclusive, que vários deles tenham votado pela manutenção das isenções, uma vez que existem demandas, né, inclusive de movimentos sociais, no sentido de manter algumas dessas isenções, né? Não sei se todas, mas algumas. Então, é possível. Agora, é por isso que elas são mantidas, elas foram aprovadas, né? Foram aprovadas e fazem parte do orçamento. Né? Uhum. O que eu chamaria atenção é que não adianta, eu acho que, digamos, o Lula falando para plateias pequenas como essa daí, ele pode ter um efeito educativo, talvez, se essa fala dele for replicada de alguma forma. Agora, não é isso que vai definir. Quer dizer, se o Lula quer realmente alterar o resultado desse jogo, né, ele tem que chamar a população para ir para a rua, não é para ficar fazendo discursos que vão tem um caráter educativo de explicar essa situação, mas não vão definir o jogo. O jogo é definido no Congresso e o Congresso só muda de opinião sob pressão. Então, eu acho Sim. que essa é a grande questão. Eu queria até levantar isso, viu, Ademar? Porque a gente sabe que, tecnicamente, a manutenção ou a retirada dessas isenções depende do Congresso Nacional. A grande questão é essa. Agora, fato é que o Lula ele fala ali para pequenas plateias e essas falas dele que são, na minha avaliação, pelo menos muito mais para, entre aspas, lacrar do que para, de fato, promover uma mudança efetiva. Por que o Lula não vai em rede nacional de rádio e TV e faz a denúncia, ó, preciso do apoio de vocês para que a gente acabe com essas isenções fiscais que são enormes e que afetam demais a necessidade que há de investimentos públicos no nosso país para a população mais pobre. O Lula deveria fazer um diálogo direto com a classe trabalhadora. Por isso que eu cito aí, porque o meu questionamento é justamente nesse sentido. Eu não estou falando tecnicamente porque é que o Lula mantém isso. A gente sabe que depende do Congresso Nacional, mas um ator fundamental nessa história está fora dessa correlação, dessa dita correlação de forças, que é o povo brasileiro, Ademar. Lamentavelmente, o povo está afastado desse debate porque, acima de tudo, não há uma liderança política forte no nosso campo. Na verdade, há. A principal liderança política do nosso país está na presidência da República, mas ele não faz a luta política, ele não faz a disputa. Essa é que é a grande questão. Lula não dialoga com a classe trabalhadora. Ademar, é possível dizer que o debate fiscal no Brasil ele é uma farsa? Porque eu tenho ouvido muito isso ao longo dos últimos tempos. Dá para a gente considerar dessa forma que essa discussão sobre o fiscalismo aqui no país é uma farsa, de fato? Olha, essa é uma questão em que os vários lados, pelo menos os principais lados da discussão, eles escondem uma parte da sua posição, né? Cada um deles. Então, como você falou, quer dizer, o governo, de um lado, quando está apertado, como nessa situação, ele acaba denunciando um pouco o jogo. Mas, numa situação normal, né, se ele tivesse os recursos, se a taxa de juros não tivesse subido tanto, que isso aperta o gasto público, e você não tivesse aí um aumento de gastos de quase 200 bilhões de reais por conta desses aumentos de 4% da taxa de juros que você teve nos últimos tempos,
né, é possível que a gente estivesse passando por essa situação sem muito debate. Você não teria um problema na execução orçamentária, não teria que discutir novos aportes, né, e isso estaria correndo naturalmente. Assim como é preciso que esses setores que sustentam as posições pró-empresariado não sejam hipócritas também, porque os mesmos setores que ficam advogando cortes de gastos são os que aprovam, por maioria, esses subsídios, essas isenções, são os que concordam e defendem que o Banco Central tem que aumentar as taxas de juros. Tudo isso incide sobre o orçamento público, incide na forma de gastos. Então, na verdade, o que você tem, mesmo os nossos fiscalistas acadêmicos, por exemplo, alguns deles até discutem a questão dos subsídios e das isenções, mas nenhum deles discute, por exemplo, a questão da taxa de juros. Eles dão de barato que as taxas de juros têm que ficar altas e que isso daí é um dado da realidade e o resto do orçamento é que tem que se adaptar a essa situação. Então, eu acho que é bom que a discussão venha à tona para você poder fazer esse debate e alertar as pessoas desse debate. Agora, sabendo que essa situação só se resolve a favor da maioria da população com muita pressão social. É só fazendo pressão que se resolve essa situação. Senão, vai ficar esse jogo, como você chamou, um jogo de cena, vai ficar esse chamado jogo do culpado, onde um tenta colocar o rótulo no outro de que é o culpado pela situação, mas, de fato, no final das contas, no frigir dos ovos, os mais pobres vão perder. Então, por isso que é preciso que as organizações sociais chamem as pessoas para as ruas, para fazer pressão sobre o Congresso e tentar alterar essa situação prevalecente hoje. O Ademar, o Haddad, Fernando Haddad, ministro da Fazenda, ele diz não entender o que acontece no Congresso. Ele assumiu isso num encontro na última sexta-feira com advogados do grupo Prerrogativas. Não consegue saber aí se as medidas propostas pelo governo têm ou não aderência nas casas legislativas. Até elogiou uma reunião lá que ele teve com o Hugo Mota e outras lideranças da Câmara no domingo, não ontem, mas da outra semana, domingo da semana passada, mas que o clima acabou mudando repentinamente. Abre aspas, fizemos uma reunião no domingo. Depois teve o revertério no meio da semana, mas a reunião de domingo foi espetacular. Fecha aspas, disse o ministro. Para ele, abre aspas, existe entendimento hoje no Congresso de que o gasto tributário está demais, fecha aspas. Segundo o ministro, são 800 bilhões em benefícios, renúncias e isenções a determinados setores e mais 50 bilhões de gasto tributário do sistema financeiro. Aprovaram uma emenda constitucional de número 109 que determinava que o gasto tributário tinha que cair a 2% do PIB. Estamos a 6, 7% de gasto tributário. Palavras aí do Fernando Haddad. Fato que o governo, o Ademar, não tem força para combater essas exonerações, essas isenções fiscais, num cenário onde o grande capital é cada vez mais soberano. A gente precisa, acima de tudo, de pressão popular, como você muito bem tocou aqui para a gente agora. Não há pressão popular sem que haja uma liderança política que promova esse tipo de pressão. Lula deveria fazer isso e não faz. Para trazer uma outra questão aqui, Ademar, eu queria que você falasse um pouco sobre uma medida que foi tomada na semana passada também pelo governo, uma medida provisória que coloca o programa PED-6 no cálculo do piso constitucional da educação. Um investimento aí de cerca de 13 bilhões de reais do governo. Sai dos gastos sai dos gastos do governo e entra justamente para o piso constitucional para tentar aí o governo se livrar de mais um investimento para manter o arcabouço fiscal, as regras do arcabouço fiscal aqui no nosso país. Isso automaticamente, o Ademar, reduz o que era investido até aqui num setor que é fundamental para o país. O MEC passa a ter menos recursos para investir em outros projetos. O Maringoni até citou ainda há pouco o que o governo tem ali dentro dos pisos constitucionais, aproximadamente 100 bilhões de reais para gastar em educação. Com a entrada do PED-6 nesse cálculo do piso, são 13 bilhões a menos. É mais uma iniciativa para dar conta aí desse fiscalismo que a gente tem tratado ao longo do nosso papo. É justificável, do ponto de vista das necessidades da nossa população, Ademar, que o governo
coloque, insira o pé de meia dentro do piso constitucional de educação? Porque essa é a única forma que ele tem para garantir o pé de meia. Olha o problema. Né? O Congresso está dizendo, lembra que eu te falei que um dos deputados ligados ao Centrão falou, não vamos colocar dinheiro na mão do governo para ficar fazendo vale gás e pé de meia, né? Porque isso dá voto ao governo. Né? Então a forma que o governo tem para fazer essa garantia é colocar dentro do piso constitucional, porque aí, digamos, esses recursos ficam garantidos. Agora, vão voltar recursos para outras coisas. A gente já sabe qual é a situação das instituições públicas de educação, né? As instituições federais de educação, as IFES. Né? As universidades estão escolhendo que conta pagar e escolhendo que conta não pagar. Né? Então, essa situação é uma situação que é dramática. Né? E quando você faz esse tipo de movimento, né, você, na verdade, está reforçando isso. Eu acho que o que a gente tem que discutir, eu acho que a tua introdução, antes de fazer essa pergunta sobre o pé de meia, eu acho que é fundamental. Quer dizer, existe aí o que eu chamo de um custo da conciliação de classes. Né? Qual é o custo da conciliação de classes? Se você quer fazer um governo de conciliação, você não pode pisar no calo de ninguém, né? Pisar no calo de nenhum setor social. E você só consegue isso se você tiver uma quantidade suficiente de recursos. Como está se considerando aumentar tributos, pisar no calo também, né? A única forma que o governo teria, digamos, para garantir essa política de levar adiante os seus programas sem ferir, né, os interesses aí dos setores dominantes, do empresariado produtivo, do empresariado financeiro, do agronegócio, que também recebe um volume gigantesco de subsídios, é um crescimento muito expressivo da economia. Se você crescer muito a economia, daí você aumenta a arrecadação sem precisar aumentar as alíquotas de impostos, sem precisar definir novos impostos, e aí, com esses recursos, você pode, ao mesmo tempo, manter as bilionárias políticas de isenções, subsídios, apoios, né, manter taxas de juros altas, etc., e, ao mesmo tempo, fazer, com o troco dessas políticas, as políticas sociais. Se você não tiver um crescimento acelerado, você não consegue fazer as duas coisas. E aí você tem que definir perdedores. Né? E é aí que nós estamos nesse momento. Quem vai ser definido como perdedor? Né? E é por isso que os dois setores estão se esforçando, não por causa do cumprimento do orçamento desse ano, né? Mas por conta de que já entrou no radar as eleições, já entraram no radar as eleições do ano que vem. Né? Então, como disse esse deputado, né, é isso que está em jogo. Ou seja, os setores do Centrão que já apostam que não vão trabalhar no sentido de uma aliança com o atual governo não querem botar dinheiro para que o governo possa fazer políticas sociais. Né? Então não vão, digamos, conceder nenhum aumento de arrecadação que permita ao governo fazer isso. O que o governo vai ter que fazer nesse momento, e provavelmente o que ele deve estar fazendo, é garimpar de alguma forma dentro dos setores do Centrão com quem ele pode contar, não para agora exatamente, mas para as eleições do ano que vem. E isso daí vai, digamos, acelerar essas definições sobre o processo eleitoral. Então, eu acho que é disso que se trata. É uma disputa profundamente política. Mas é bom que as pessoas percebam, toda disputa orçamentária sempre é uma disputa política e uma disputa de classes, de setores sociais, de quem vai pagar a conta e de quem vai ser beneficiado pela arrecadação. E é disso que se trata. Então é bom a gente explicitar isso e é bom que as pessoas tomem isso em consideração e não fiquem acreditando que, no fundo, você tem uma discussão técnica em torno do orçamento, porque não se trata disso. E, aliás, às vezes, um dos grandes erros do ministro Fernando Haddad é exatamente tentar fazer essa discussão técnica. Na ida dele outro dia ao Congresso, isso ficou muito claro. O que lá os deputados que saíram, que chegam lá, fazem um jogo de palavra, citam dados, inclusive, falsos, como o ministro falou, com toda razão, mas eles não estão preocupados em dizer verdades. Eles estão preocupados em fazer um discurso incisivo, gravar isso para botar nos TikToks e nos Instagrams da vida, para, digamos,
falarem para a sua base social, reforçarem a sua base social. Não é? Então é por isso que eles não vão lá debater, eles não querem debater. Não é? Eles querem falar alguma coisa em que a cara do ministro apareça, ouvindo eles falarem, e depois saem e vão colocar isso nas redes. É disso que se trata. Então é esse o jogo. E, evidentemente, quando começou a perceber isso, né, se é que ele já não sabia antes, aí o ministro Haddad ficou irritado porque ele queria fazer um debate técnico, né, que era esse debate que a gente está fazendo, né, de onde saem os recursos. Então me digam aqui, como esses deputados não podem ir para lá dizer que querem cortar o BPC, que querem que você não tenha reajuste dos aposentados vinculado ao salário mínimo, sabe? Eles só querem fazer denúncias, algumas até que são inverdades, e usarem a cara do ministro, ouvindo eles falar, e depois saem e postam isso em qualquer rede. Então é disso que se trata. Então é essa discussão, né? E é preciso que o ministro Haddad tenha absoluta consciência disso. Não entre nesse jogo, né, que ele às vezes tenta fazer. Ah, não, nós vamos fazer uma boa discussão técnica. Provavelmente essa discussão que ele citou no final de semana, né, foi uma boa discussão técnica. As pessoas vão lá, ouvem, né, argumentam, pontuam aqui e ali, mas fica nesse debate técnico. Quando você vai para a casa que decide, né, isso é na casa de uma pessoa. Quando você vai para o Congresso, que é onde a coisa decide, aí o jogo muda de figura. Né, aí começa uma disputa efetivamente política. Muito bate-boca que a gente acompanhou aqui, inclusive, eu até repercuti na semana passada entre Fernando Haddad e deputados bolsonaristas lá numa comissão na Câmara dos Deputados. Para a gente fechar aqui rapidamente, Ademar, a gente está aí em meio a esse conflito entre Irã e Israel. Na verdade, Israel, o Estado do Irã rebatendo, né, revidando os bombardeios feitos pelo Estado sionista na última semana. Enfim, a gente já tem efeitos na economia, né, o Ademar? O petróleo teve uma alta de mais de 8% ao longo dos últimos dias, efeito desse conflito que está acontecendo, enfim, está relacionado ali ao fluxo de petróleo no Estreito de Hormuz, pode ser fechado a qualquer momento, inclusive pelo Irã, que pode produzir um resultado catastrófico no que diz respeito ao petróleo. E eu queria que você falasse rapidamente aqui para a gente fechar, para além dessa questão do petróleo, que já está muito prejudicada por conta desse conflito, o caos pode se agravar ainda mais na economia diante do que a gente tem visto. Enfim, em relação ao petróleo propriamente dito, você acha que a Petrobras deve repassar esse reajuste aí dos barris para os derivados aqui no Brasil? Olha, eu acho que, primeiro, as pessoas têm que ter claro o seguinte: tudo isso está acontecendo por conta da questão da permanência do primeiro-ministro no governo de Israel. Ou seja, o Netanyahu, ele tem que se manter como primeiro-ministro, senão os processos contra ele na justiça de Israel vão andar. Né? Simplesmente, o genocídio em Gaza começava a ser questionado a nível mundial, a própria União Europeia começava a fazer retaliações em relação ao governo de Israel, então não era mais sustentável para ele simplesmente continuar o genocídio. Então ele atacou o Irã, né? Essa situação já tinha acontecido antes, né? Só que dessa vez a reação do Irã foi uma reação mais dura, né? Mais dura e permanente. Né? Então, no caso do petróleo, o que aconteceu é que quando começou o processo, eu acho que até nesse início de semana um pouco, o preço do petróleo ameaçou cair de novo, né? Por conta da lembrança do que foi o processo do ano passado, onde eles trocaram alguns mísseis de lado a lado, mas logo pararam esse processo, né, por conta da intervenção internacional, né, chamando, digamos, ao bom senso. Agora, aparentemente, não vai ter essa situação de tranquilidade. Né? Então, o tom dos ataques continua subindo. Né? E o que a gente vai ter que ver é esses desdobramentos para frente. Né? O que vai acontecer do ponto de vista de desdobramentos da guerra entre Israel e Irã e como vão se movimentar os aliados de diversos lados. No caso do Brasil, é bom lembrar, o Irã é membro dos BRICS. Né? A gente tem uma reunião de BRICS prevista para 6 e 7 de julho, no começo do mês que vem. Né?
provavelmente alguma discussão vai se fazer sobre essa situação, até porque com o quadro de guerra, por exemplo, dificilmente o Irã vai poder se fazer presente nessa reunião dos BRICS aqui no Brasil. Então essa é a situação, como que, por quanto tempo a guerra vai perdurar e como que os atores internacionais vão se mover e quais os efeitos disso, inclusive, como você falou, das rotas internacionais de petróleo, que envolvem não só as rotas no Estreito de Hormuz, né, mas também no Mar Vermelho, onde tem ali perto os Houthis, que são aliados do Irã e que podem tomar medidas. Né? O último ponto que você falou, a questão da Petrobras, eu acho que é um momento importante para as pessoas perceberem o seguinte: o Brasil é autossuficiente em petróleo, o Brasil é um exportador de petróleo. Então, ele não necessariamente tem que tomar os preços pelo mercado internacional, porque ele é um produtor. Né? Os preços do mercado internacional ele toma para exportar o petróleo, porque ele também é um exportador de petróleo. Né? Só que o Brasil vacila, e a Petrobras vacila, entre uma política mais autônoma de formação de preços, que começou no ano passado, né, em maio do ano passado, mas que tem variado, né, ao longo na verdade, em maio de 2023, né, há 2 anos atrás, mas que tem variado ao longo desse período, e uma política de manutenção da paridade dos preços de importação, né, do chamado PPI, que vincula os preços internacionais. Então, é importante que você tenha uma definição da Petrobras do que ela vai, de fato, fazer. Se ela vai manter a política que começou lá no governo Temer e seguiu pelo governo Bolsonaro, né, de manutenção da paridade de preços internacionais, como ela ameaçou fazer agora no começo do ano, quando tanto no final do ano passado, né, quando o dólar estava disparando, então o preço de importação medido em reais começou a subir, aí ela foi e aumentou os preços. E aí, na sequência, quando o valor do dólar desabou ao longo do primeiro semestre, ela foi e abaixou os preços. Né? Então, ela vai manter essa vinculação ao PPI ou ela vai fazer uma política autônoma de preços, tomando em consideração que o Brasil produz todo o petróleo que ele precisa? Eu acho que é essa definição que a gente precisa, né, para saber o que vai acontecer com o preço do petróleo aqui dentro. Eu espero que a Petrobras desvincule dos preços do mercado internacional para que a gente não tenha aqui dentro os efeitos de uma situação que não tem nada a ver com a gente em primeira instância. Acho pouquíssimo provável que isso se dê, ainda que essa esteja a nossa torcida, viu, Ademar? Mas, enfim, de toda forma, vamos ficar acompanhando aqui ao longo dos próximos dias. Eu quero agradecer a tua presença aqui com a gente mais uma vez, viu, Ademar? Obrigado por você fazer esse papo aqui conosco. Desejo uma boa semana de trabalho e um abraço forte. Obrigado, Anderson. Uma boa semana para você e para os que acompanharam o nosso debate por aqui, provavelmente vão seguir acompanhando, acessando a gravação do debate. Grande abraço. Grande abraço, até a próxima. Até a próxima. Aqui com Ademar Mineiro. Ademar Mineiro, economista, também comentarista histórico aqui no nosso Faixa Livre, membro da coordenação da Associação Brasileira de Economistas pela Democracia do Rio de Janeiro, a ABED-RJ, é assessor da Rede Brasileira pela Integração dos Povos, a REBRI,